E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre expectativas, evolução na corrida, como é que a nutrição pode te ajudar nesse aspecto, porque hoje em dia, como tá na moda, atleta híbrido, corrida, então parece que as pessoas estão com expectativas irrealistas, da mesma forma que para emagrecimento, para performance na corrida. Até porque assim, eu comecei correndo 5 km, alternando corrida com caminhada, com pace de quase 10, e hoje eu corri com um pace ali perto dos 6 para 10 km, ou seja, vamos dizer aí, para o título do vídeo, metade do pace pro dobro da distância. Então é interessante a gente conversar sobre isso, qual o papel da nutrição no aspecto da performance, da melhora, e muitas vezes essa melhora vem junto com a melhora de composição corporal. Então é importante a gente entender bem qual momento da nutrição entrar, como é que funciona isso aí. Porque hoje em dia eu vejo que está muito forte influência de corrida, atleta híbrido, e às vezes eles tentam exportar a realidade deles, porque, por exemplo, eu pratico muito mais esportes do que a corrida. Eu tenho musculação, tenho basquete, tenho luta, tenho outras coisas. Então não é meu foco. Mas eles têm um foco em performance muito grande e ficam naquela. Pô, 3 meses de treino já dá para ter um pace de tanto para tanto de corrida. Isso aqui é uma evolução boa. Tá, mas de onde é que a pessoa tá partindo? Tá com excesso de peso corporal? Não tá? Tudo isso influencia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas voltando à evolução do meu pace, eu consegui sair desses 5 km a 9,5, 10 por aí, para 10 km com pace de 6, 6,20, 6,5. Essa corrida, por exemplo, eu terminei exatamente com pace 6,22, sem nenhuma pausa durante a corrida. Foi a primeira vez que eu corri 10 km sem pausa. No final ali eu quase quebrei, então eu dei uma caminhada de 1, 2 minutos, não lembro ao certo, e fechei a corrida. O que nas outras vezes que eu corri 10 km eu tive que parar. Não sei se por falta de condicionamento, o mental estava cansado, na prova tinha mais gente lá, então você fica mais com essa motivação para continuar, apesar do cansaço. Muitos fatores influenciam nisso, mas o fato é, eu consegui sair de uma pessoa que corria, sei lá, 5 minutos direto para uma pessoa que correu 1 hora direto. E é importante a gente ter essa questão, porque eu não sou uma pessoa que vivo para corrida, não sou influencer de corrida, sou nutricionista, tenho meus pacientes, tenho outros esportes que eu gosto de praticar, então meu foco nunca foi só a corrida. E mesmo assim eu consegui ter uma evolução que eu considero satisfatória. Não é o meu ponto final, ainda tem um caminho para percorrer, mas é uma evolução que muitas vezes no Instagram as pessoas só mostram os paces abaixo de 5, que em 3, 4 meses de treino tu deveria correr um 5 km sub-20 porque já é mais do que suficiente, e esquecem que existe toda uma vida além da corrida, toda uma vida além das expectativas que uma pessoa que vive para isso tem. Enfim, agora que eu já dei uma apanhada geral da minha história da corrida, como é que funcionou esse processo, eu queria falar um pouco das estratégias que eu usei para melhorar na corrida nesse período. Primeiramente, eu tive uma assessoria de corrida que me ajuda muito organizando meus treinos, porque como eu disse, eu tenho que conciliar a minha vida com os treinos que eu treino mais de um esporte com certa frequência na semana, com frequência semanal, né? Então tem a luta, tem o basquete, e se a gente não adequar muito bem o volume, um vai atrapalhar o outro. E a assessoria de corrida me ajudou justamente nisso, a conseguir alinhar o meu volume de treino, os dias que eu vou treinar, o volume que eu vou treinar, em que pace eu vou ficar, em que zona eu vou ficar, e não só ajustar o volume da semana com os outros treinos que eu tinha, mas também saber a hora de progredir, a hora de parar. Tudo isso com alguém que realmente entende do treinamento, que não é a minha parte, eu sou nutricionista. Então, terceirizando essa parte, eu só tendo que segunda-feira é dia disso, quarta-feira é dia disso, sexta-feira é dia disso, facilitou muito a questão de eu só ir lá e fazer o que já estava proposto. Eu não tinha que pensar, será que eu vou treinar, o que é que eu vou fazer, eu já tiro, já é condicionamento físico, e tudo isso ajuda a gente a melhorar um pouco a performance. O treinamento, e dentro dessa questão do treinamento, a gente pode falar de diversas estratégias de melhorar a velocidade e o condicionamento físico, mas não é a área que eu quero entrar, não é a área que eu tenho especialidade de jeito nenhum. Mas estou até com minha filhinha aqui, dos pontos que eu queria conversar com vocês sobre a nutrição, como a nutrição pode apoiar na corrida, mas são pontos muito interessantes que a gente precisa ver. Primeiro, como é que a nutrição me ajudou na corrida? Lembra quando eu disse que quando eu comecei a correr estava com bastante peso em excesso? Então a nutrição entra aí para que a gente tenha uma dieta boa para a gente perder peso sem que perca a performance. Tudo isso vai vir da manipulação de carboidratos. A gente vai ter momentos com mais carboidrato, momentos com menos carboidrato dentro de um período de uma semana, que a gente chama de ciclo de carboidratos. A gente faz esse ciclo para que a pessoa possa ter uma manipulação das calorias, mantendo a performance sem exceder as calorias semanais, para que a gente possa manter o emagrecimento. Então assim, não é que o ciclo de carboidrato é essencial para isso, para aquilo, não, mas é uma forma muito boa da gente manter a performance nos treinos quando está em uma dieta de emagrecimento. Então o ciclo de carboidratos foi muito importante para mim por conta disso. Outra coisa muito importante que a nutrição vai te ajudar é na suplementação intra-treino. Então assim, provas um pouco mais longas, corridas um pouco mais longas podem necessitar de suplementação de eletrólitos ou de carboidrato intra-treino, além da água que a gente vai estar sempre se hidratando. Então é sempre bom a gente se ligar nessas questões. Mas normalmente a gente começa a falar de suplementação na casa dos 10 km, porque só práticas acima de 40 minutos a gente começa a pensar na suplementação de carboidratos, de eletrólitos. Antes disso, muitas vezes não tem necessidade. Às vezes pode ser usado, dependendo de ser um dia muito quente, a gente pode usar eletrólitos. Se
Se a intensidade do treino está muito alta, a gente pode usar carboidratos, mas tudo isso vai variar do treinamento que está fazendo. De maneira geral, abaixo de 40 minutos de atividade não tem para que suplementar. Você pode até fazer em jejum a atividade, tudo isso vai variar da intensidade e do tempo que você vai permanecer na atividade. Não tem uma regra universal que eu posso te dizer como tu suplementar. Vai depender sempre desse binômio, tempo e intensidade. E por último, assim, uma questão que eu acho que é muito importante para qualquer tipo de performance, incluindo a corrida, é a gente pensar no nutrient time. Porque hoje em dia é muito difundido, o que importa mais, a média semanal. Eu mesmo falei nesse vídeo aqui, a média diária, a média semanal, o ciclo de carboidrato, tudo isso é baseado numa média do que você vai consumir. Porque isso é mais fácil pro dia a dia, isso é mais fácil de você se manter em um planejamento. Mas quando a gente pensa em performance, a hora que tu vai ofertar cada nutriente também vai ter seu papel. Então assim, carboidratos mais próximo do treino, proteína mais próximo do pós-treino, dividir a proteína em no mínimo 3 a 4 refeições no dia, tudo isso tem um intuito para performance, para hipertrofia muscular, para manutenção da massa magra. A gente vai ter essas necessidades do tempo do nutriente, onde vai melhorar a tua performance. Não é o ponto principal que a gente precisa focar, jejum intermitente, não sei o que, é comer 3 horas, não é essa a questão, mas é importante sim para a performance a gente pensar em nutrient time. Mas além de tudo isso, é nutrição, assessoria de corrida, treinar. O mais importante é o seguinte, você se dedicar aos treinos, seja com a planilha pronta, seja com o seu treinador, seja uma assessoria de corrida, é você se dedicar aos treinos e nunca focar no coadjuvante. Por quê? Muitas vezes a gente coloca muita expectativa num tênis de placa, num tênis de muito amortecimento, porque eu sinto dores. Tu sente dor, será que é por conta do amortecimento que tá faltando no teu tênis? Ou é a tua técnica que não tá tão legal assim? Será que também não pode ser o excesso de peso que tá sobrecarregando alguma articulação? Será que também não pode ser o excesso de peso que tá te dando essas dores? Então tudo isso a gente precisa pensar. Porque se for excesso de peso é muito mais importante tu focar na dieta do que num sapato específico. Porque coadjuvante nunca vai melhorar a tua performance. Ele pode ajudar 2, 3, 5, 10% que seja. Mas se todo o resto não estiver alinhado, do que adianta tu melhorar 10% quando tá piorando 30% em outra área? Então é muito importante a gente pensar nessa questão. Porque é como eu disse, o foco principal de uma dieta tem que ser as calorias e os macronutrientes que tu vai ingerir em um dia. É o foco. Porque é como exemplo que eu trouxe aqui da dieta, do nutrient time, do tempo que eu vou dar a cada macronutriente, que eu vou ofertar a cada nutriente. É importante? É, para performance, mas mais importante que isso é quanto tu vai consumir e de quais macronutrientes tu vai consumir durante o teu dia. Porque não faz sentido a gente pensar no micro antes de pensar no macro. Se a dieta do teu dia, da tua semana não está ajustada, por que eu vou pensar se é carboidrato antes ou depois do treino, se é proteína? Isso não faz sentido. E a mesma coisa para corrida e seus acessórios, enfim. Não faz sentido você começar a pensar em comprar um óculos baixa pace se tu ainda não está conseguindo treinar 2 vezes na semana. Bem, minha filhinha ajudou aqui. Espero que tenha dado para entender o recado que eu venho trazer nesse vídeo. Não tenho muito costume de produzir aqui pro YouTube. Espero que tenha dado para sanar as dúvidas de vocês sobre evolução na corrida, expectativas, como a nutrição pode te ajudar, qual a necessidade de você sistematizar os seus treinos. Espero que tenha ajudado. Pretendo estar mais presente aqui no YouTube a partir de agora. Não é uma área que eu tenho muito domínio na hora de fazer, mas eu pretendo estar aqui mais presente. Caso tenha alguma dúvida, queira pedir algum vídeo, algum tema nos comentários, se sinta à vontade que eu vou estar sempre lendo para ajudar vocês aqui, beleza? Tamo junto!